A distorção de imagem, ela tem a ver com a percepção da autoimagem. Sim. E não do como eu gostaria de ser ou eu estou diferente dela. Uhum. A distorção de imagem, ela tem, na verdade, um fundo até hipotalâmico. Nós temos duas formas de perceber essa imagem, né? A que nós enxergamos, a gente olha e enxerga essa imagem, mas nós temos a formação de uma imagem, né, no nosso hipotálamo, que é a imagem sentida, que acontece através das nossas experiências, das nossas autoavaliações, das avaliações que nós tivemos ao longo do nosso crescimento, de problemas de crescimento que podem ter acontecido, do bullying, de tudo isso, né? Da exposição que nós temos a outras imagens, e ali você tem uma imagem sentida. Então, uma pessoa com transtorno alimentar que tem a distorção de imagem, ela realmente não se enxerga do tamanho que ela é. Não é que ela quer ser igual a outra pessoa, mas ela não se sente do tamanho que ela é. Você pode até falar, mas você não está vendo que você pesa isso, que você está desse tamanho? Para você ter uma ideia, eu tenho pacientes que, num espaço assim, que passariam tranquilamente, dão a volta por acreditarem não passar. Então, é uma questão de sensação também. Tanto que uma das formas de tratamento da distorção de imagem, tem uma profissional muito boa no mercado, a Bianca, que trata isso, é fisioterapia. Para novamente perceber o tamanho do corpo, né? Então, por isso é tão difícil o transtorno alimentar. E quando a pessoa sabe que tem um transtorno alimentar, ela sabe que não está tudo bem, porque não é uma coisa pequena um transtorno alimentar. Ele toma conta da vida da pessoa. É um pensamento obsessivo a respeito da alimentação, do que vai comer depois, que horas vai comer, o medo de comer e perder o controle, dependendo do transtorno que a gente está falando aqui. Ela traz uma disfunção para a vida da pessoa. Então, o que a gente vê hoje é uma banalização de palavras como compulsão alimentar, como se todo mundo tivesse uma compulsão alimentar, quando se trata de um excesso, né, ou de um episódio aí de craving, que são, embora sejam termos semelhantes, eles não significam a mesma coisa. Um transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, ele tem uma característica específica, ele tem uma recorrência pré-determinada, uma periodicidade que é observada. Existem alguns aspectos que precisam acontecer para que seja caracterizado um transtorno de compulsão alimentar. E existe um sofrimento intenso por parte dessa pessoa, né? Então, estou falando de uma pessoa que não consegue parar de pensar em comida. Que ela está aqui pensando o que eu vou comer depois, se eu puder comer depois, mas se eu comer isso, será que eu perco ou não perco o controle? Se eu comer, eu engordo, é melhor eu não comer, então eu vou fazer jejum, porque assim, se eu fizer jejum, eu posso comer de novo aquilo. Então, a gente está falando de um pensamento disfuncional, uma questão psiquiátrica bastante forte. Da bulimia nervosa também. Eu não costumo trazer muito de característica diagnóstica, principalmente em mídia aberta, né? Porque são gatilhos. Sim. Então, a gente não costuma falar de gatilhos para pessoas que tenham vivenciado esse sofrimento. Mas é difícil uma pessoa que está num transtorno alimentar não perceber que ela esteja. Talvez ela não saiba dar nome para o que ela tem. Ela não sabe o nome, né? Ela sabe que tem mas ela errado. sabe que tem algo muito errado. E esse algo muito errado tem a ver com a alimentação. E às vezes ela vai buscar ajuda tentando tratar a consequência daquilo e não a causa. Então eu preciso emagrecer. Porque eu estou comendo assim? Você precisa me ajudar a emagrecer porque eu engordei demais. Essa é a consequência do transtorno de compulsão alimentar. Não é o transtorno de compulsão alimentar, nem a causa. Eu tenho que tratar a causa. Sim. E não o emagrecimento. Né? Sim. Mas na questão da anorexia nervosa, especialmente por ser um transtorno muito... que acomete muito adolescentes, né? A gente fala, a prevalência é baixa, a gente não precisa se preocupar ou falar tanto sobre isso. Quando a gente fala que 20% dos adultos, né, estão aí com obesidade, isso é chamado de uma pandemia, né? 17% aproximadamente dos adolescentes tem uma prevalência de transtorno, né? A prevalência de transtornos em adolescentes, especialmente, é muito mais alta, principalmente em países da América Latina. Se a gente for olhar mundialmente, a gente está falando de 1,6% a 2%, mas se a gente falar de países da América Latina, onde esse culto do corpo e essa pressão estética é maior, a gente encontra meta-análises com 17% de prevalência. Então, é algo que a gente tem que cuidar. E quando a gente fala sobre alimentação de uma forma tão dicotômica, isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso é permitido, isso é saudável, isso não é saudável, ou, né, a gente está falando hoje em dia, principalmente com os adolescentes que estão aqui. Sim. Então, por isso que eu falo que eu quero muito levar a minha voz para a maior parte de lugares que eu possa ir, porque eu acho que eu posso contribuir, pelo menos com um pouco de informação, um pouco de conscientização para as pessoas, né? Sim. Mas, obviamente, assim,
a gente também vive num momento em que falar, então ela tá falando que ninguém mais pode se cuidar. Ou que ninguém mais pode buscar emagrecimento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter cuidado como a gente faz isso. Principalmente quando a gente faz isso de uma forma massiva. Porque a gente não sabe quem está recebendo a informação, quem está nos ouvindo e o que ela está buscando. Né? Eu já atendi pacientes que passaram 20 anos num processo de bulimia nervosa, que só buscaram tratar a bulimia nervosa quando isso trouxe prejuízo gastrointestinal, quando isso trouxe consequências cardíacas, quando isso trouxe consequências muito mais severas, né? Porque a pessoa só, eu preciso emagrecer, não posso.